Comecei a gravar, então. Tá, ok. Então, agradeço a presença dessa oficina da Lilian e da Vivian, sempre dispostas a nos ajudar os nossos alunos. E então eu passo a palavra para vocês. Obrigada. Eu vou... Então, eu sou a Lilian, né? Sou bibliotecária aqui na Faculdade de Economia. E junto com a Vivian, a gente ministra essas oficinas de busca de informação científica, também de normalização de documentos. E é bom receber, né, as turmas do PPG Conte, professora Márcia, como ela falou antes, ela é parceira também da biblioteca e nos tem esse reconhecimento do trabalho que é feito. E daí isso é bastante importante. E essas oficinas, elas também, elas trazem, né, algumas explicações que vão auxiliar vocês a montar, né, seja o projeto de pesquisa, né, que agora que vocês já têm um tema, essas buscas que são feitas nos portais, saber diferenciar, né, os documentos, o que a gente está utilizando, quando a gente vai escolher algum documento, né, levar em consideração autoria, vinculação institucional, levar em consideração também o custo desta informação. Então, nessas oficinas a gente traz um apanhado dessas noções para que vocês possam, né, utilizar, e sempre colocamos à disposição, então, os serviços da biblioteca. Esse momento em que a gente não está com atendimento presencial, a gente atende por e-mail, a gente atende por WhatsApp, né, atendemos via MConf também. Espero que seja bem produtiva esta tarde. Deixa eu aqui. Vivian? Acho que ela está sem som. Então, nesta oficina de busca de informação científica, a gente traz, num primeiro momento, o curso de extensão Super 8, que ele é oferecido pelo sistema de bibliotecas da URGS. Não sei se vocês já ouviram falar, a gente tem bastante divulgação nas redes sociais, né? Nós participamos, junto com outros colegas das bibliotecas, né, em alguns módulos, e achamos importante essa divulgação, porque o nosso trabalho aqui, ele está baseado nos 8 passos de pesquisa, né, que nesse primeiro momento a gente vai apresentar o reconhecimento, a busca, o recuperar e acessar. Mas se a gente utiliza o Super 8, né, com as inscrições, ele é feito por módulos, então a gente tem muito mais chance de conhecer vários aspectos da questão da pesquisa. O Super 8, ele é um curso de extensão que é oferecido pelas bibliotecas da URGS. Então, a qualquer momento durante os semestres, é possível fazer inscrição nesses cursos e ainda juntando, a cada 15 horas é possível ganhar um crédito complementar. E esse curso, então, ele explica desde o início, né, da pesquisa até lá o último ponto, que seria a avaliação, né, do trabalho. Então, é importante, é bom que vocês possam procurar, depois tem ali tem o link, né, para o site do Super 8, porque além dos cursos, eles têm todo esse manual, assim, de como fazer de como se orientar dentro da pesquisa. É isso que a gente vai mostrar aqui para vocês também. Aqui, né, nós temos o primeiro passo, né, que seria, então, reconhecer. Reconhecer que eu preciso de uma informação. E que informação é essa que está faltando? Então, eu preciso definir um problema.
identificar a necessidade de informação para resolver esse problema. E, além disso, identificar o tipo de documento que vai me ajudar a ter essa informação. Tá? Então, o material traz aqui algumas dicas, né? Uma delas é redigir um título para o trabalho, mesmo que seja provisório, formular questões, né? Que perguntas devem ser respondidas neste trabalho, qual o assunto geral, é sobre um tema específico. E, neste momento, então, listar os termos que representam o assunto. Estas perguntas, esse título, vão nos ajudar a poder listar termos, porque isso, na verdade, é o que vai nos guiar lá dentro da busca, né, por informação nas bases de dados, na biblioteca. Aí também tem mais uma outra dica, que é montar um sumário, mesmo que também seja provisório. Aqui nós trazemos, Lilian, tu quer falar aqui nessa parte dos documentos, são os documentos produzidos na universidade e o caminho que eles seguem até chegar lá no consumidor, digamos assim, tanto no público científico, né, como no público em geral. Essa figura, né, ela vai mostrando, então, a criação desses documentos. E como é que isso vai terminar lá na livraria, ou então como patentes, ou então livros e outras coisas para divulgação. É a partir do primeiro momento na universidade, né? Quando a gente está nos grupos de pesquisa, quando a gente tem as discussões nos programas de pós-graduação, mesmo na graduação, onde a gente também elabora artigos, elabora os trabalhos de conclusão de curso. Então, essas discussões que vão sendo realizadas e vão sendo apresentadas em anais de evento, vão sendo publicadas, né, elas vão trazendo esse novo conhecimento. E daí a gente precisa reconhecer o tipo de material que vai utilizar nos nossos trabalhos, porque a gente tem a divulgação científica e a gente tem a comunicação científica, né? No momento em que a gente está fazendo a criação dos nossos trabalhos, a gente está fomentando a comunicação científica. Então, para isso, a gente precisa utilizar os materiais que são produzidos, né, nessas discussões, que são apresentados, que são avaliados. E também é feita, de certa forma, a divulgação desses conhecimentos. Só que quando a gente faz a divulgação, a gente vai fazer com uma linguagem mais acessível. Normalmente vão ser em revistas, né, para essa divulgação, onde não vai ter autoria, quem assina é o editor da revista, quem faz o público, ele é voltado, então, para a sociedade. E a gente, dentro dos nossos trabalhos, a gente precisa utilizar aqueles documentos que foram, então, avaliados, que foram verificados, que é o caso dos trabalhos de conclusão de curso, os artigos, quando a gente faz o envio, né, para as revistas, é importante que a gente tenha conhecimento de quais revistas a gente está publicando. Hoje em dia é bem comum a atuação das revistas predatórias, que a gente recebe por e-mail, né? Termina qualquer curso e tu acaba recebendo no teu e-mail, né, oferecimento para que se publique. Normalmente, as revistas bem conceituadas, a gente é que vai atrás da revista. A revista, normalmente, não fica cobrando para que a gente faça essa publicação. Claro que mesmo nas revistas em que a gente submete, né, tem o pagamento. Mas a forma que isso é feito, né, a gente precisa ter esse cuidado também na questão de quando for fazer a divulgação dos nossos trabalhos.
pouquinho do que a Lilian está falando, né, as publicações científicas e as populares, né, públicos que são dirigidos, e os tipos de informação em cada uma delas. Aqui, então, nós entramos no segundo passo, que seria, então, buscar esses documentos, essa informação. Então, onde a gente pode, né, encontrar material para a nossa pesquisa. Nós colocamos aqui, então, os links também, vocês vão receber esse material depois, né? E, então, tá ali os links para as bases de dados onde encontrar, dependendo ali, todos os tipos de documentos, tá? Nós temos catálogo das bibliotecas da URGS, que é o Sabe Mais. A gente vai mostrar ele para vocês ali, tá? Que ele é o catálogo das bibliotecas físicas da URGS e também de e-books. E também catálogos de outras bibliotecas, também é possível fazer a busca. Livros, né, onde é possível encontrar livros, Google Livros, Cielo, sites de editoras, bases de e-books, né, nós trazemos aqui também a minha biblioteca, que é um importante recurso que a Biblioteca Central e a URGS oferecem, né, para a comunidade, que então é uma base de dados de livros, e outras também que estão disponíveis para a comunidade da URGS. Revistas e artigos. Nós indicamos aqui para o início de busca o Google Acadêmico, né? Nem sempre a gente vai ter acesso aos trabalhos através do Google Acadêmico, mas ali a gente já consegue filtrar alguma coisa, ao menos pegar algumas referências. O portal de periódicos da CAPES, que a gente vai mostrar bem ali como é que faz as buscas, né? E o que ele tem de interessante. E como dica também, outras duas bases bem conceituadas internacionalmente, a Web of Science e Scopus. As teses e dissertações nós podemos encontrar tanto no Lume, aqui na URGS, né, são as publicações da comunidade da URGS, e na Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações. Nós temos ali também um link para outras fontes de informação online que não estão agregadas aqui, nem no portal, nem nessas dicas aqui. Então, nós temos um link ali para acesso. Vivian, tu quer entrar lá no link dessas fontes de informação, porque é no site do Sistema de Bibliotecas, né, com a listagem das bases em que a gente tem acesso. Então, eu vou entrar aqui. Um pouquinho. Aí, vamos colocar aqui como apresentador. Aqui, entrando no Google, né? Ali tá o link, tá? Mas, assim, eu vou colocar aqui no Google Bibliotecas URGS. Aqui em pesquisa. Esse é o site do Sistema de Bibliotecas da URGS. E aqui, então, pesquisa online. Então, aqui é legal esse site porque a gente pode, então, fazer ali nosso filtro, né? Quais são as bases de dados que o acesso é pela URGS, quais que são acesso aberto, as que são do portal CAPES, e também por tipo de documento a gente pode procurar, e também pelas áreas do conhecimento. Tá? Depois também vai ter ali uma tela que a gente vai falar sobre a configuração do proxy, que é para acessar esses recursos quando a gente não está na universidade. Certo? Então, aqui nós temos a lista, né, de algumas editoras, Ateneu, são várias bases de dados que nós temos aqui, o próprio catálogo SAB, o catálogo de teses e dissertações da CAPES. Nós temos aqui esses diretórios, tanto do AB, que é de livros, como do AGE, que é de journals, né? Então, esses são de acesso aberto, esses não
queremos chamar a atenção aqui é o JSTOR, né, Lilian, que é uma base de dados que ela está no portal de periódicos da CAPES. Tá? É possível encontrar alguma coisa tendo vínculo com a URGS através do portal de periódicos da CAPES, mas se eu estiver com o meu proxy configurado, eu consigo ter acesso a mais documentos. Isso porque a URGS, fora do portal de periódicos da CAPES, tem uma assinatura feita pelo Programa de Pós-Graduação em Administração, mas que serve para toda a universidade. Tá? Então, depois a gente vai fazer uma busca em que vai mostrar a diferença, encontrando artigos, tá, que a gente pode procurar no portal de periódicos da CAPES, eles vão estar ali a referência, mas não vai ter o texto completo. Aí a gente vai lá para a JSTOR e consegue encontrar. Depois a Lilian vai mostrar esse recurso. E nós temos aqui também aquelas que a gente já falou, a minha biblioteca, que é uma base de livros do MIT, as normas técnicas da URGS, da BNT e outras, né? Então a URGS também assina uma base de dados para a gente poder ter acesso. Temos aqui o portal de periódicos científicos, dos periódicos publicados na URGS, enfim, outros, dependendo da área do conhecimento. Umas bases de dados são multidisciplinares, a maioria né? Outras são... Lívia? Oi? Posso fazer uma pergunta, Daniel, aqui? Claro. É uma dúvida que eu tenho em relação à questão do proxy, do acesso dessa forma. Tem diferença quando a gente acessa o CAPES ali pelo acesso café, aquele? O acesso CAF, ele é a mesma coisa que a configuração do proxy para o portal de periódicos. Mas para outros recursos da URGS, nós não usamos o CAF, né? Então aí precisamos fazer essa configuração do proxy. Mas se tu estiver no portal, tanto faz, CAF ou esse do proxy. Qual é a vantagem de a gente fazer a configuração, usar a configuração CAF para o portal de periódicos? Né? Porque normalmente quando a gente configura o proxy no nosso computador, depois ele vai ficar toda hora pedindo que seja feito o login. Né? Você tem que estar informando o número do teu cartão, tem que estar informando a senha ali para acessar, e ele acaba travando um pouco a tua navegação. A nossa orientação é que tu tenha um navegador, né, diferente daquele que tu usa. Por exemplo, eu uso o Chrome para fazer a navegação habitual no meu computador. Mas eu configurei o Firefox, né, para fazer o uso do proxy, porque se eu faço a busca lá no portal de periódicos, né, eu estou identificada com o proxy, ele vai abrir muito mais opções para que eu possa pesquisar. No SAB Mais, né, também, para que eu tenha o acesso aos e-books do minha biblioteca, ou então de algumas bases de dados que são assinadas pela universidade, eu preciso fazer essa configuração. Né? Mas, então, o ideal é que a gente tenha 2 navegadores e um deixa só para usar para essas buscas, porque daí, como tu já está identificado como na rede da universidade, tu tem mais facilidade para achar nos resultados de buscas, né? Mas fora isso, ele vai ficar toda hora te pedir, se tu faz a configuração no computador ou em outro navegador, então toda hora vai ficar te pedindo ali, vai ficar travando a tua navegação. E aqui nesse site também, né, essa página de fontes de pesquisa, a gente pode entrar direto pela Bibliotecas URGS, mas a gente também pode acessar essas informações lá na página da biblioteca, né, que é bibeco.urgs.br.
urgs.br/bibeco, onde a gente também tem esses links direto para essas informações aqui. Tem as orientações de como fazer, então, a configuração do proxy em diferentes navegadores, em diferentes aplicativos, né? Porque tu pode configurar ele também no telefone ou em outros equipamentos para poder utilizar. Certo. Daí, mais para fins de consulta aos periódicos, então o acesso pelo CAF ou pelo proxy é o mesmo. Isso, é o mesmo. Perfeito. Obrigado. Só que acontece também, às vezes, tu já fez a identificação lá pelo CAF e na hora que ele vai te redirecionar para a base de dados, né, uma base de dados específicas, ele pode travar. E daí o que tu tem que fazer? Tu vai ter que buscar na lista de instituições vinculadas e fazer esse login de novo. Então, às vezes, mesmo com o login feito, quando ele te redireciona, tu tem que fazer novamente essa identificação. Tá bem, tá. Muito obrigado. Vivian? A gente está aqui na biblioteca, mas a gente não está no mesmo ambiente, né? Então, não sei o que houve aqui com a Vivian. Então, retornando aqui. Deixa eu voltar. Aqui. Então, nas fontes de informações, de a gente saber onde procurar esses documentos, todos, saber essa identificação, né? E aproveitar a nossa vinculação institucional com essas bases de dados, com esses portais, né? Porque normalmente, se vocês forem fazer a busca no portal de periódicos e não estiverem com o proxy configurado ou não estiverem, né, com a identificação ali pelo CAF, o que acontece? Vocês vão poder fazer a busca, né, porque o portal de periódicos ele também tem um grande número de materiais, de bases de dados de acesso aberto, mas aqueles documentos que são pagos pelo governo federal, né, através da CAPES, então esses materiais vocês não vão ter acesso. E muitas vezes a gente vai ter acesso, vai conseguir ver, né, esses documentos, vai conseguir ver a referência de vários documentos e não vai ter acesso ao texto completo devido ao tipo de assinatura que é feita entre o portal, né, a CAPES, e os editores ali. Muitas vezes a gente tem algumas bases de dados que liberam o acesso por alguns períodos. Tem uns que vão liberar todo o período de assinatura, desde do volume 1 até a atual. E tem alguns documentos, né, algumas revistas, em que a gente vai conseguir ver os últimos 10 anos, ou então o último ano que a gente consegue ver é 2017. Os últimos 5 anos a gente não vê, a gente tem acesso a todos os documentos, né, que estão lá na base, mas não tem acesso aos últimos 5 anos. Então, isso também vai acontecer bastante, né? A gente tem acesso a muitos materiais, a muitas bases de dados, mas às vezes a gente não vai ter acesso ao texto completo, né? A gente vai ter o acesso somente à referência. Então, eu sei o que está sendo publicado naquela área, sei quem está escrevendo e eu vou ter que buscar esses documentos de uma outra forma, né?
ou eu vou pagar por esses documentos, vou comprar lá no site da editora, eu posso fazer comutação bibliográfica, eu posso pedir para o autor, eu posso usar os pré-prints daqueles documentos, né, mas isso a gente tem um volume grande, mas infelizmente a gente não tem acesso a todos esses documentos. Ainda, então, como no passo 2 buscar, né, é bem importante a gente ter os critérios para determinar quais as fontes de pesquisa que eu vou utilizar. E daí vai entrar a questão da atualidade, né? A fonte, ela indica quando esse material foi publicado, porque dependendo da área, eu preciso usar os materiais que foram publicados nos últimos 5 anos, 10 anos, ou então é um trabalho histórico, posso ter documentos mais antigos que ainda assim vão ser relevantes. Então, vai depender muito da área que eu estou escrevendo, eu preciso saber identificar, né, como é que os outros autores daquela mesma área estão escrevendo, qual a atualidade daquele material ali, a autoridade, né, a identificação do autor. O autor, ele é reconhecido na área, a instituição a qual ele está vinculado é uma instituição reconhecida. Quando eu for selecionar os documentos que eu vou utilizar, eu tenho que levar em conta isso. Confiabilidade, credibilidade, qual fonte, né, que pertence àquele órgão, àquela instituição, a editora, o distribuidor de conteúdo, ele é conhecido, né? Como eu estava falando para vocês, a gente tem que ter um cuidado redobrado com as editoras e também com os periódicos, né? Que são predatórios, onde nesse momento em que os pesquisadores eles são cobrados pelo volume de publicação, e às vezes essa publicação não é tão simples, né? Porque tu submete um artigo para publicação e tu leva muito tempo para ter uma resposta e às vezes ela não é positiva, ou então quando tu tem o retorno ainda é necessário fazer os ajustes para que ela se adeque e seja publicada, né? E é importante a gente levar em consideração qual é o qualis da revista, qual é a equipe editorial, quem é que está respondendo pelaquela publicação que está sendo utilizada. Então, isso é importante, tanto no momento que eu vou publicar, né, quanto no momento em que eu estou selecionando os materiais para utilizar no meu trabalho. Qual é o custo desses materiais? Né? Eles estão disponíveis sem custo ou não? Muitas vezes a gente faz a busca nas bases de dados ou mesmo no Google acadêmico e tem o retorno, né, de um artigo e tu vai clicando e a última telinha ali está te mostrando que ele custa $36, né, para te ter um acesso. Então, esse custo eu tenho como cobrir, e às vezes o custo não é só a compra do artigo, mas é o uso de bases de dados também, né? A minha instituição, ela tem acesso às bases de dados que eu vou precisar ou não, eu vou precisar ir para outro local para utilizar as bases de dados nas instituições, né? Numa instituição diferente. Como exemplo, até o ano passado a gente tinha acesso a base de dados economática, né? E era muito utilizado pelos alunos aqui da Faculdade de Economia, também da Administração, alguns alunos lá do agronegócio. E esse ano a gente já não tem mais acesso. Essa assinatura ela não foi renovada. Então, se eu como aluno ainda preciso fazer este uso,
né? Qual vai ser o custo? Eu tenho a disponibilidade de pagar alguém para fazer uma busca para mim em outra instituição, ou eu tenho disponibilidade de ir até uma outra instituição para poder fazer essa coleta de dados? Tudo isso eu preciso pensar. Questão de disponibilidade, se esses materiais que eu vou utilizar, eles já vêm com o texto completo, ou eu estou encontrando apenas os resumos, eu estou encontrando apenas as referências, né? Porque muitas das bases de dados, elas são referenciais, elas só te dão o caminho, né? Te dizem aonde, não te dizem aonde, eles te dizem o quê, quem está publicando e o que está sendo publicado, né? E onde também, porque te faz a indicação das revistas, né? A localização ali, e no fim a gente tem a questão de custo, então, e de disponibilidade. As facilidades de uso, né? Se os recursos eles estão claramente identificados, são de fácil aplicação, a questão de metodologia, a precisão também, a forma de escrita, está tudo identificado, tem erros ortográficos, tudo isso eu preciso saber, né, na hora de selecionar o material que eu vou utilizar. Então, a gente já identificou qual é o nosso problema de pesquisa, né? Já tenho uma ideia do que eu vou utilizar, do que eu preciso. Já fiz uma primeira lista dos... Fica melhor. Então... a gente fez essa identificação lá no começo, daí depois a gente começou, faz, né, todos aqueles critérios para saber como é que vai ter acesso aos documentos. E a gente chega no passo que é recuperar e acessar. Então, a partir de agora que já identifiquei essas formas de busca, como é que eu vou ter acesso a esses documentos? E daí é importante que a gente sempre olhe lá na interface da página, da base de dados, da revista, e vai identificar onde é que estão os campos de pesquisa. E como é que essa pesquisa ela pode ser feita, né? Muitas vezes eles vão te indicar ali, tu pode fazer a busca por título, por autor, por assunto, e essas palavras que eu vou colocar, elas podem aparecer em qualquer um desses campos, né? Normalmente a gente coloca ali na busca básica, joga e ele vem em qualquer campo do assunto, do documento. Mas também eu posso ir refinando, né? Eu quero o documento só de tal autor, então eu só quero aquelas palavras como assunto. Depois disso, as palavras-chave, né, que são representativas do assunto, que eu vou encontrar. E onde é que eu busquei essas palavras-chave, né? Nos documentos que eu estava lendo. Então, eu vou olhar alguns trabalhos de conclusão, algumas dissertações, vou buscar isso nos resumos, né, nas palavras-chave que os autores que escrevem naquela área estão utilizando. E é muito importante, eu não posso esquecer de ter esses termos também em inglês, né? Porque a maioria das bases de dados, elas são indexadas em inglês. Então, eu posso colocar as minhas palavras-chave em português? Posso, mas o número, né? O meu resultado, ele vai ser bem menor. E eu colocando os termos em inglês, eu tenho uma abrangência maior. Mas nem sempre a indicação de um volume muito grande de resultado, ele vai ser bom, né? Porque o que a gente chama que vem muito lixo junto. Então, eu preciso ter uma estratégia de busca, eu preciso ter os assuntos bem encadeados para que eu possa refinar a minha busca na hora que eu estou fazendo ali, estou colocando nos campos quais as palavras-chave que eu quero. Se eu faço uma busca com uma palavra-chave apenas, eu vou ter uma resposta, mas uma resposta mais abrangente, né? E à medida que eu for combinando palavras-chave,
eu vou refinando e vou trazendo tipo, meu resultado, né, os documentos mais específicos ali pro meu trabalho. E isso vai ficar bem claro quando a gente puder ver ali a interface da base de dados, né? Pessoal, eu vim aqui para a sala da Lilian, tá? É a Vivian que está falando, porque meu som não estava funcionando lá, nem a câmera, nem o som. E então, quando a gente tiver agora na interface, que a gente vai mostrar depois ali do portal, né, e outros, vai ficar bem claro isso que a gente está falando de filtros, de tanto de abrangência, né, ou então para refinar a busca, para que tenha menos resultados. Tá? Mas já tem aí no material algumas dicas, então. E também, em algumas bases de dados, né, eu posso substituir alguns caracteres, né, usando o radical da palavra, eu posso usar um ponto de interrogação, eu posso usar um asterisco, dependendo de qual é a informação que a base de dados está me dando, para que eu tenha mais palavras, né? Quando eu procuro contabilidade, eu posso pegar só a raiz dela, colocar essa truncagem, que é esse caractere para substituir, e eu posso ter o resultado para contabilidade, para contábeis, para contador. Então, tudo que tiver o mesmo radical, ele vai fazer essa indicação. Outro recurso que é bem importante na hora de fazer essas expressões de busca, né, são os operadores booleanos, que é o AND, o OR e o NOT, né, que é e, ou não, né, ou eu vou restringir a minha busca quando eu usar 2 ou 3 palavras chaves na mesma busca, então ele vai ter que aparecer o meu resultado somente com as 3 palavras que estão indicadas. Né? O OR eu posso utilizar para sinônimos, então eu posso ter 2 expressões que se equivalem, coloco ali, tanto faz se se vier documentos com um resultado ou com o outro. E o NOT é quando eu quero excluir algum aspecto da minha pesquisa. Então, eu estou fazendo essa busca e quero que não tenha um fator ou geográfico ou algum aspecto específico ali, eu coloco o NOT e ele também vai restringir a minha pesquisa, retornando somente aqueles documentos, né, que contenham os assuntos que eu quero, sem esse aspecto que eu retirei ali da minha busca. Estabelecer também como objetivo identificar na lista de resultados apenas aqueles itens que estão diretamente relacionados com o assunto, porque muitas vezes, como a Lilian falou, vem muito lixo e a gente precisa então, não que seja lixo de que a informação não seja boa, mas assim, no sentido de que a gente, não para o nosso trabalho, né, não vai ser importante. E então as bases de dados, elas apresentam filtros na própria base de dados. Então a gente pode pegar lá por ano, por assunto, por autor, né? Então isso é bem bom, assim, que as bases de dados já conseguem nos dar esse suporte. Nós, ainda no recuperar e acessar, né, nós precisamos, então, identificar as palavras-chave representativas da forma como o assunto é tratado na literatura, que é o que nós já falamos, de procurar, então, em outros trabalhos, em resumos, né, em outras fontes, como são aqueles termos na área em que a gente está procurando e também em inglês, né, que nós precisamos ter esses termos. O que são, então, essas bases de dados que a gente tanto fala? Elas são coleções organizadas de dados relacionados a um determinado assunto. Então, nós vamos ter bases de dados que vão ter referências de documentos, apenas a referência,
que elas vão nos servir como guia, então, para que a gente possa buscar esses documentos. Nós vamos ter bases de dados com texto completo, bases de dados apenas estatísticas e também apenas de resumos. Então, nós vamos poder ver ali que, por exemplo, o portal de periódicos da CAPES, ele é uma base de dados que reúne outras, né? Ele tem ali indexado outras bases de dados, e dentro dessas bases de dados, o que tem? Coleções de revistas, de livros, né? De trabalhos acadêmicos. Então, são essas coleções que se denomina a base de dados. A gente vai entrar aqui no portal de periódicos da CAPES. Como é que a gente vai mostrar sem proxy, com proxy? Aqui já vem direto, né? Tem que trocar aqui. O que tu quer? Tem que isso. compartilhar. Aí eu clico aqui dentro. Vou compartilhar. Aí só ir lá. Tá, aqui então nós temos o portal de periódicos da CAPES, né? Ele está aparecendo aqui para nós que a gente já está na universidade, ó. Se vocês forem ver aqui, logo depois de GovBR, CAPES Periódicos, tem uma barrinha ali que diz assim: você está acessando este portal por URGS, tá? Isso por quê? Porque a gente já está aqui na rede da universidade, né? Já estamos aqui nos computadores. Caso eu estivesse em outro lugar, eu ia colocar aqui acesso CAF, tá? E dentro desse acesso CAF, então, tem ali como escolher a instituição, né, que a gente está ligado. E quando a gente colocar aqui enviar, ele vai lá para o portal do aluno, ou do servidor. E então, nesse momento, vamos ver se ele vai aqui. Se eu estivesse com o proxy configurado, ele também já ia aparecer ali a informação que eu tô dentro do login da URGS. Aqui ele aparece esse proxy settings, que seria para fazer o proxy, que não é necessário, né? Porque nós estamos então já na rede da URGS, então o portal vai avisando ali, né? Se não tiver ninguém acessando, não vai ter nenhuma identificação aqui, e se houver é porque já está configurado para usar através da universidade. Então, aqui no portal eu queria mostrar, eu vou começar mostrando o meu espaço, tá? O meu espaço, ele não é obrigatório que a gente faça esse cadastro no meu espaço, mas é interessante porque eu posso depois, primeiro que eu posso colocar ali as áreas de interesse, né? E posso receber depois alertas de documentos nas áreas que eu escolhi. Eu também posso participar dos treinamentos virtuais do portal da CAPES, tendo o cadastro aqui no meu espaço. E também eu posso organizar os meus documentos por pastas e adicionar lá as referências que eu gostei. Tá? Então, o meu espaço é uma dica, né, que vocês entrem, façam seu cadastro e cada vez que entrar no portal já coloquem ali o seu login. E ali, além de estar aparecendo o URGS, daí vai aparecer o nome de vocês também. Tá? Voltando aqui para a página inicial, então aqui nós temos, né, os menus aqui do portal da CAPES, né, que fala sobre o portal. Nós temos aqui em acervo as buscas, tá? Nós já vamos entrar nas buscas, só vou mostrar aqui que tem os treinamentos, que é o calendário de treinamentos e é onde a gente faz a inscrição, tá? Então, eles têm a 8 para fevereiro, ali até tinha um só, né, mas é que
Geralmente tem bastante, né, Lilian, hoje, que eu não sei por que não tá mudou um pouquinho aqui. Mas, enfim, talvez é porque não esteja no meu espaço logado, alguma coisa assim. Tem os materiais de apoio dos treinamentos, né, que também é possível baixar, tanto por assunto como os gerais também, dá para pesquisar ali, né, se quiser. Os informativos, então, aqui as notícias do portal. A ajuda, que foi o que a gente falou, que assim, cada base de dados tem uma forma em que a gente pode fazer a pesquisa. Então, aqui a gente consegue, além de explicar outras coisas do portal, a gente consegue também fazer a verificar quais são os tipos de, assim, caracteres que o portal usa, né? Mas, em geral, são esses que a gente falou. Vai ser or, not, and e também ali o asterisco. Aqui nós temos também na ajuda o suporte regional. Caso aconteça algum problema, assim, de não conseguir, enfim, acessar alguma coisa no portal, né, algum problema, assim, que possa ser, que seja técnico, né, então pode ser feito esse contato aqui com duas bibliotecárias, né, da região sul, para resolver algum problema técnico do portal. Então, vamos lá para o acervo. Quais são as buscas que a gente tem no portal? A gente pode buscar por assunto, por bases de dados, por livros ou periódicos. A gente vai entrar em buscar assunto. Em buscar assunto, vai aparecer uma caixinha simples de busca, que é onde a gente pode simplesmente já colocar os termos aqui. Vamos ver aqui o que a gente tirou. Fazer um exemplo rápido, só com uma palavra, só com um termo. Estou chegando aí de novo. Aqui. Então, aqui, só para mostrar, né, já posso colocar ali direto e fazer uma busca. Tá? Tá, a gente colocou ali em inglês, né, esse termo, e aí apareceram 480.597 resultados. É muito resultado, né, porque a gente também não fez nenhum filtro. E dá para ver, o primeiro filtro que a gente usaria aqui seria o uso das aspas, né, porque dá para ver no resultado aqui que ele aparece os dois termos juntos, mas também aparece separados no mesmo documento. Então, quando eu uso as aspas, eu vou falar para o portal que eu quero que essas palavras elas estejam juntas. Ó, e daí ele vai me dar ali a indicação. Já baixou para 1465. O que o portal, então, mostra aqui? Qual é o tipo de documento, né? Se é artigo, bem ali no início, se é trabalho acadêmico. Tem aqui um númerozinho que é para a gente colocar lá no meu espaço, né? Se eu tiver interesse, eu marco aqui. Tem o título do documento, os autores. Aqui temos as palavras-chave, o resumo e onde está publicado aquele documento. Tá? O que o portal também ele nos deixa, né, fazer aqui? Opções de envio para os gerenciadores de referências, né? Então, quem usa ou quem não usa ainda, a gente indica usar os gerenciadores de referências mais usados, mais conhecidos são o Mendeley e o Zotero. Tem cursinho lá no Super 8 também sobre eles, né? Então, depois também a professora Márcia pode falar mais sobre, indicar para vocês, porque são bibliotecas onde a gente guarda todos os nossos documentos e quando a gente for usar esses documentos no trabalho, nós colocamos a citação e no Word vai ter um plugin ou em outro editor de texto que a gente pode puxar aquela referência. Então, ele já vem ali o formato da citação e a referência. E se eu precisar mudar alguma coisa, também, por exemplo, eu estou na ABNT, eu quero APA. Num clique a gente consegue mudar o formato de citação do trabalho. Então, é bem interessante.
Isso, mas ele vai fazer essa mudança se eu souber identificar qual é o tipo de documento que eu estou utilizando, se os campos eles foram corretamente preenchidos de acordo com se eu tenho um artigo, se eu tenho uma tese ou uma dissertação, se eu tenho um livro, cada campo tem que estar bem preenchido para que depois, independente do tipo, do estilo que eu esteja utilizando ali, daí eu vou fazer essa transformação, né, automática. Agora, se eu baixo os documentos e não confiro esses campos, né, para ver se os campos de autor estão identificados lá da forma correta, se o título está ok, se os dados de publicação estão ok, o gerenciador de referência ele não vai me ajudar muito se eu não fizer também um trabalhinho manual ali. E daí é importante, ele vai facilitar a nossa vida, né? Porque vai montar essa biblioteca, vai fazer essas inserções automáticas ali, vai fazer essas transformações. Mas eu preciso saber reconhecer que tipo de documento eu estou utilizando, se os campos eles estão bem preenchidos, para que o resultado final ele seja correto. Né? E também qual o estilo lá no gerenciador de referência que eu estou escolhendo. Porque vocês podem entrar lá e ver que tem uma lista imensa. Cada um faz um estilo próprio. Então, eu preciso ter certeza que o estilo que eu estou utilizando, ele também está com todos os campos corretos ali para fazer essa transformação automática. E, então, nos cursos a gente consegue encontrar bem essas informações, né? E aqui no portal e em outras bases de dados nós temos os formatos aqui já para passar lá para a biblioteca do gerenciador. Aqui, então, nós já podemos ver outros tipos de filtros. Ó. Vocês podem ver aqui no lado esquerdo que ele já vai colocando recursos online, periódicos revisados por pares, acesso aberto, os tipos de recursos, se é artigo, se é resenha, né, relatórios, os assuntos, por data, coleção, né, que seria uma coleção dentro do portal, né, as bases de dados do portal, o idioma. Então, são diversos tipos de filtros já que o portal apresenta. A gente pode ver aqui na questão do idioma, né, desses resultados que a gente tem, um pouquinho para baixo, aqui dos 1.400 resultados, né, a gente tem 1.428 artigos indicando o inglês, 39 em português, 25 em espanhol. Então, se eu faço essa mesma busca com os termos em português, eu vou ter um retorno bem menor desse resultado. Né? Então, eu preciso ir utilizando outras palavras e depois, nessa primeira busca que a Vivian fez, que é a simples, né, a gente colocou só uma expressão, mas se a gente usar na busca avançada outros termos, esse resultado ele vai ser diferente. Posso pegar aqui? E aqui, então, a gente vai colocar as aspas também. Aqui tem os filtros de busca, e aparece assim, qualquer campo. O que quer dizer isso, né? Que aquele institutional distance eu vou colocar em qualquer campo do documento, não interessa se é título, se é assunto, né? Ele vai buscar. Ou então eu quero aquela expressão ali apenas no título, ou como assunto, ou como o autor, por exemplo, né? Se fosse um nome ali pessoal. Aqui a gente pode botar, vamos deixar qualquer campo, depois a gente pode mudar. Contém, se é exatamente aquela expressão, ou se começa com, ou se apenas contém. Aqui, então, nós temos os operadores, o e, o ou não, eles colocaram já em português, eles eram and, or e not, né? Então, como a gente pode fazer a combinação desses dois termos? O e sempre vai restringir a busca e o ou vai aumentar, tá? O ou ele pode ser usado para sinônimos.
Aqui, então, de novo, qualquer campo contém e estão ali as nossas palavras, e também nós podemos já colocar aqui também qual é o tipo de material que eu quero, idioma. Posso também, não tinha essa opção no portal e tinha em outras bases de dados, que era adicionar outro campo, então eu posso fazer outras, colocar outras palavras aqui. Mas então nós vamos buscar. Ó, como a gente já fez uma busca assim mais orientada, né, com mais expressões ali, nós tivemos apenas 2 resultados, tá? Então isso já muda bastante enfim, o resultado, né? Se a gente vai receber muito resultado, se a gente vai receber pouco. E dependendo, assim, se a gente colocar expressões mais gerais, a gente vai encontrar muita coisa. Se a gente colocar expressões mais específicas, nós vamos talvez encontrar menos coisas. Dificilmente não se encontra nada. Quando a gente não encontra nada, a gente precisa desconfiar, porque não tem nada, é muito difícil algo que não tenha sido publicado, ao menos em algum aspecto, né? Então, a gente precisa sempre lembrar de usar os termos que a gente já definiu lá no início, mas o avaliar do Super 8 ali, né, que a gente fala, ele está em todos os momentos, desde o início. Então, eu estou avaliando que não está sendo satisfatória a minha busca, eu preciso redefinir os termos, né? Então, eu vou lá, anoto, sempre é bom até anotar os termos que a gente está usando e como que a gente está fazendo as buscas e a qualquer momento também poder, então, trocar se não encontrar resultados, né? Ou se aqueles resultados estão muito fora do que eu estava procurando. Então, essa coisa de fazer testes nas bases de dados é bem importante, é bem normal, de a gente precisar várias vezes, né, enfim, fazer pesquisas para encontrar, porque vocês podem ver que qualquer coisa que a gente troca ali naqueles campos, ou mesmo se coloca em português ou em inglês, ou onde a gente vai procurar, já muda, né? Vou tirar essas aspas e trocar aqui pelo contém. Um deles apenas é exato. A Lilian mudou ali, tirou as aspas, né? Então quer dizer que não vai ficar... O é exato seria o mesmo que as aspas, na verdade, né? É que não tem esse é exato lá naquela primeira caixa de busca. Lá tem que ser com as aspas, se eu quero exatamente aquilo. Se eu chegar aqui na busca avançada, eu não preciso usar aspas, tá? Na verdade, a gente deixou ali, mas a gente não precisava, porque existe o é exato. Então, a Lilian deixou apenas um é exato e um contém, como se ela tivesse tirado as aspas do segundo, né? E já foram 637 resultados. Ó, aí agora ela colocou é exato de novo no de baixo e já voltou só para 2 resultados. Então, a diferença, né, que pode ocorrer com um clique de diferença, né? Por isso que a gente tem que saber o que está dizendo, o que significam aqueles comandos ali, né, na base. Agora foram 26 resultados para o primeiro que contém e a segunda expressão é exato. Então, esse cuidado, né? Se a gente tem um volume muito grande de resultados, a gente vai ter que usar os filtros, vai ter que usar algumas palavras, vai selecionando para reduzir esse resultado de forma que seja, né, factível a gente olhar, avaliar o material que vai ser utilizado. Mas também, quando eu tenho 2 resultados, provavelmente a minha expressão de busca que ela está com algum problema para ter esse resultado tão pequeno. E se eu não tenho nada, eu não estou inventando a roda, né? Eu estou com a expressão ali errada. E às vezes esse errado, o que acontece? Eu tenho que ter cuidado na hora de escolher as minhas palavras-chave, porque pode ser que a base de dados ela use descritores, né, que são palavras estabelecidas e que vão ter aquele sentido, e um sentido já pré-estabelecido.
E eu vou lá nos trabalhos, vou olhar nas publicações e os autores estão usando a linguagem natural, né? Então estão usando outro termo, mas que não vai ser um descritor, de forma para colocar ali, para representar o trabalho. E daí, dependendo das palavras que eu estou utilizando, eu não vou ter resultado, ou então vou ter um resultado muito grande. Então, é sempre importante também a gente ter uma lista maior de palavras que possa fazer essas estratégias e juntando isso e também alguns sinônimos, a questão, né, tanto do inglês quanto do português, ou às vezes, dependendo da área que eu estou pesquisando, talvez vou pesquisar em espanhol, vou pesquisar em alemão, alguma coisa assim. Então, eu tenho que ter essas expressões em diferentes idiomas, tenho que ter mais palavras, né, tentar fazer com que o meu tema ele fique cada vez mais específico, não tão específico que eu não tenha um resultado relevante, mas também não tão amplo que me venha 10 mil, 12 mil resultados ali, eu vou ter que fazer esse filtro. Aqui, acho que a gente pode ir para a parte de lista de bases de dados, né, que a gente já viu buscar assunto. Então, aqui é legal que a gente pode tanto buscar por título, se a gente já sabe o nome ali de uma base de dados, né, que eu queira, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui, no Web of Science. Daí aparece lá o Web of Science, vai ter informações ali sobre a base de dados, sobre o que que ela indexa, né? Qual é o idioma, quem é que é o editor, né? Então, tem ali quais são os assuntos que ela contém. E ele dá também a explicação, né? Aqui, as dicas de pesquisa no metabuscador, né? Então, o que eu preciso? A busca por autor funciona somente com um sobrenome. Né, os anos podem ser buscados somente no segundo campo da busca. Então, como a gente colocou lá na busca avançada, 2 palavras, né? Só poderia colocar um ano para limitar no segundo campo. Combinados, daí tem que combinar com o campo e tenho que usar o operador e, né? Pesquisa por ISSN e ISBN não são realizadas nesta base. O que é isso? Não adianta eu colocar o código ali, eu preciso colocar o nome, né, da revista que eu quero, eu tenho que colocar o título do livro que eu quero. Então, essas são as informações. Quando a gente vai pesquisar numa base de dados, eu olho aqui o que a base de dados, como funciona essa base de dados, né? Então, sabendo isso, vou lá fazer a minha busca na Web of Science pelo sobrenome. Não adianta buscar né, sem o sobrenome. Posso fazer essas indicações. Ou com o nome do autor, né? Não, é só o sobrenome, sem o nome. Isso já é bem legal que aparece aqui na frente, né? Aí quando clica aqui, só para mostrar, ele vai lá ele dá uma mensagem, né, que está conectando e depois ele vai lá para a base de dados. Detalhe, se eu entrar nessa base de dados sem ter entrado pelo portal, eu não tenho acesso. Então, assim, para que a base de dados possa me reconhecer como vinculada ao URGS, eu preciso entrar pelo portal. Tá? Não adianta eu digitar no Google e procurar a base de dados. E não vai adiantar, nesse caso, não vai adiantar eu estar com o proxy configurado, porque esse acesso é via portal de periódicos. E vocês já podem ver aqui, ó, na Web of Science, por exemplo, né? Já tem ali, ó, adicionar linha, todos os campos, né? O end or not, é parecido com o portal. Então, a maioria das bases tem, assim, né? Algo já mais de comum, né? Aqui essa dá para fazer por documentos e pesquisadores, porque a Web of Science, ela é também tipo um repositório, assim, né? De pesquisadores e de instituições, tanto a Web of Science quanto a Scopus.
Isso, elas são as bases de dados mais utilizadas na questão das citações, né? Que vai dar a pontuação dos periódicos, que vai mostrar a relevância daquela publicação na sua área. Então, tá ligado à questão de citação. Quanto mais citações, quanto melhor a avaliação, e daí tem a ver com a questão da revisão por os pares, né, que são aqueles especialistas que avaliam se a metodologia que está sendo empregada naquela publicação, ela está correta, ela é condizente, né, se realmente tem uma contribuição daquela publicação para a área. Então, essas são as bases de dados mais conceituadas nessa questão, e daí que levam em conta a questão do fator de impacto dos periódicos, né? Então, para os programas de pós-graduação, o que mais interessa? Quanto maior, né, a qualificação dos periódicos que os seus professores ou então os seus alunos publicam, maior vai ser a pontuação alcançada. Então, tudo isso é bem importante. Entre escolher quando eu puder publicar, né, se eu vou submeter o artigo para uma publicação com a classificação de A1 ou se eu vou publicar num periódico que está me mandando o e-mail e está me dizendo que se eu pagar R$200, eles publicam o meu artigo, que é da contabilidade, junto com outros artigos e daí de diversas áreas, né? Ele tem educação, ele tem engenharia, ele tem arquitetura, ele tem medicina, tudo no mesmo fascículo, e daí eu da contabilidade vou publicar nesse documento, sabe? É esse o cuidado que a gente precisa ter, de saber avaliar qual o periódico, né, qual a editora que a gente vai fazer a publicação, porque essa questão de qualidade, ela tem um peso bem grande, né, para a avaliação dos programas, enfim, dos cursos. Aqui também a gente entrou ali em lista de bases, né? Deixa eu só voltar aqui para mostrar que também tem busca por área do conhecimento. Então, eu poderia, por exemplo, colocar assim, ciências sociais aplicadas, e aqui tem a área, então, de administração de empresas, administração pública e contabilidade, né? O portal coloca junto, assim, né? A CAPES, né? Então, vai aparecer aqui essas bases de dados que, assim, a maioria são multidisciplinares, mas vamos dizer assim, nessa contagem aqui, nessa lista não vai entrar bases de dados que sejam só da saúde, por exemplo, né, ou outras, assim, mais específicas. Tá? E temos também ali a busca avançada, né, de bases de dados. Também eu posso colocar o título, editor, posso colocar o tipo de base e selecionar a área do conhecimento. E aqui ele te dá a opção, né, de fazer essa busca pelo conhecimento nessas bases, apenas bases nacionais ou então bases de acesso gratuito, né? Essas bases de acesso gratuito a gente consegue normalmente a gente consegue ter o acesso ao texto completo dos documentos, né? E em outras bases a gente só vai ter a referência, em algumas a gente só vai ter o resumo. Então, e às vezes eu tenho bases de dados diferentes dentro do portal de periódicos que me dão esses níveis diferentes também. Dependendo da base de dados, eu encontro na Web of Science somente as referências, mas aí eu encontro lá na JASTA e o acesso ao texto completo, né? Então, isso também, às vezes, a gente precisa procurar em diferentes bases os mesmos periódicos, os mesmos artigos, né? E, de repente, a gente faz a busca eu posso fazer a busca com o proxy ativado e eu não tenho acesso ao documento. E daí, daqui a pouco, sem o proxy eu não tenho acesso. E daí, se eu configuro ali o proxy, eu tenho acesso à opção de download do texto.
Isso a gente vai ver aqui também. Bom, tá, tem a lista de livros e na lista de periódicos, né? Que vai ter ali, a gente vai pesquisar um periódico que não tem no portal. Tem no portal, mas não o ano ali que a gente quer, por exemplo. Não tinha nada de contabilidade aqui, deixa eu ver. Tá em inglês. Aqui tem as palavras-chave. Deixa eu pegar. Accounting. Aqui é livros, né? A gente botou ali lista de livros. Aí a gente coloca ali um título, né? E já pode então pesquisar e ele vai buscar os livros, né? Ó, o texto completo, vai dizendo ali. Disponível nesta base de dados, né? Ele não tá, ele vai me levar para outro local, ali onde eu vou ter um working paper, daí pode fazer o download. E aqui, então, acervo lista de periódicos. Aqui a gente vai entrar... todos são o mesmo processo ali, que nem base de, como pesquisar as bases, também tem como pesquisar as revistas. Então, aqui a gente tinha... É só a palavra mesmo. Era só a palavra. Só a palavra. Isso, era só a conta. Agora, ele já coloca um asterisco ali, né? Pesquisar, vamos ver. Não era pelo título, amiga? Não. Aqui ele dá os 22 resultados, né, com relação à contabilidade. Sim, o assunto, o assunto aqui, então, desses periódicos, dessas revistas, e vai dando a descrição aqui, dizendo, olha, o que tem parcialmente, totalmente aberto. Nesses aqui, ó, que não tem essa indicação, eu tenho o texto completo disponível nesta base de dados, então ele vai também me levar lá para o acesso nessa base de dados. A gente tinha feito a busca aqui de uma revista, que esse daqui, né? Olha, que ele tem, ele é fechado, ele vai nos levar para essa base de dados aqui, mas o que a gente tem disponível de acesso aqui no portal? A gente tem o acesso de 2001, do volume 76, o número 3, até 2004. E é só isso que a gente vai ter acesso. Então, também é importante a gente olhar qual é a cobertura que esse periódico, né, tá recebendo aqui no portal de periódicos, na base de dados que a gente vai olhar. Então, se eu quiser um documento mais novo, eu não vou ter acesso, né? Ele vai me mostrar só aqui. E daí a gente viu que essa revista aqui, se eu entrar lá no portal, lá nas bases da URGS, deixa eu ver aqui, que a gente, aqui, que tinha falado para vocês, né, que a gente pode ir lá pelas bibliotecas URGS, mas a gente também pode entrar aqui pela página da biblioteca da FCE. Não sei se vocês já conhecem a biblioteca, né? Se eram alunos da universidade antes, talvez conheçam. Quem não era ainda, né? Provavelmente não conhece a nossa biblioteca, que a gente tem. Então, as mesmas funcionalidades que tem lá na página dos serviços da URGS, a gente também tem aqui. Então, em pesquisa, a gente pode ir para as fontes de pesquisa online. E nesta base de dados, nessa daqui que ela é paga, né, então, pela universidade, pelo programa lá da administração, a gente pode também procurar aquele outro... E nesse aqui tem que estar com o proxy configurado daí. Isso, nesse caso aqui, como a gente está aqui na rede da universidade, né, já apareceu aqui, mas se eu estou em casa, se eu estou no meu notebook, que não seja com o Wi-Fi da universidade, eu preciso fazer a configuração do proxy. Ó, aqui eu já tenho acesso
há documentos de 2010, 2007, 2009. Eu tinha visto que essa base a gente tem acesso até 2017, porque a gente tinha feito uma busca, né, desse aqui. Deixa eu ver se dá certo. Eu tinha feito a busca aqui no Google Escola. Ele nem quis me ajudar. Escola. Aqui. E daí entra aquela questão que a gente tinha falado do tipo de documento que eu tenho acesso. Ó, esse título que eu estou buscando, ele vai me dar em 2 locais diferentes. Ele vai me dar aqui, ó, no Havaí Edu, e ele vai me dar lá na Science Direct. A gente vai ver primeiro este daqui. Ó, eu tenho acesso, ele é 2018, deixa eu só conferir aqui. 2017, consigo ver e abrir. Ó. O que a gente chama atenção aqui? Olhem bem a carinha dele, como é que está aqui. E daí depois, nesse daqui. Mas a Science Direct é uma base de dados que tem lá no portal também. Aqui. Isso é bem interessante. E aqui provavelmente ele reconheceu, como eu estou na rede da universidade, ele reconheceu que eu tenho acesso, né? Porque essa base de dados, quando a gente clica em casa, sem o proxy, normalmente não abre. Mas olha só, a identificação do documento. O que isso significa? Né? Esse daqui é, depois, provavelmente, ó, é o mesmo título, com os autores, né? Aqui não está identificado. Essa daqui é a publicação anterior, né? Essa daqui é um pré-print, então, antes da avaliação. E quando eu for escolher o documento que eu vou usar lá para o meu trabalho, qual deles eu preciso escolher? Levando em conta aqueles critérios que a gente vê lá no início, né? Então, aqui eu tenho o título, tenho as palavras-chave. Eu já não vi ali no comecinho a identificação de autoria. Só tá lá quando tu entra no link, né? Quando eu entrei no link, no documento, aqui no documento não tem. É o mesmo documento, mas ele não tem identificação, ele não tem instituição, nada. Neste daqui, o que ele tem? Ele tem a vinculação com um jornal. Às vezes, nesses jornais, nessas bases de dados, aparece aqui do ladinho já qual é o fator de impacto do jornal, qual é a classificação. Olha, eu tenho título, eu tenho os autores, eu tenho a filiação institucional, né? Então, cada um desses autores está ligado a tal instituição. Esse documento preenche bastante aqueles critérios, né, que a gente viu antes, né? Que tem tudo aqui colocado, né? Onde está publicado, os autores, a vinculação institucional. Tenho a garantia aqui que esse documento ele vai estar disponível daqui a 10, 15 anos. É isso que o DOI me disse, né? Às vezes a gente está fazendo uma busca e daí encontra lá, mas tem o DOI. O que é esse identificador permanente? É a garantia, né, que esse documento ele vai estar disponível
ele vai estar disponível daqui a algum tempo, né? É questão de preservação. Este daqui, que eu não tenho todos os dados, ele pode ser que ele esteja hoje aqui disponível, amanhã ele não está mais disponível para leitura, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, é bem interessante quando a gente faz essas buscas, né? Posso fazer a busca direto lá no portal, mas posso fazer a busca também no Google Scholar. E quando eu tiver que fazer a busca, né, no Google, eu sempre vou escolher o Google Scholar, porque ele vai fazer a busca nas bases de dados, né? O resultado que ele vai me trazer são resultados que foram coletados em diferentes bases de dados, diferente do Google, que quando eu coloco ali, ele me traz também, né, essas informações que vêm de bases de dados, mas ele me traz documentos que não tem nada a ver ali com a questão da comunicação científica. Tá? Então, um dos pontos que a gente levanta é essa busca. E eu posso fazer essa busca para ir lá para o portal de periódicos, eu posso começar a minha busca pelo Google, pelo Google Scholar, porque às vezes é mais fácil a gente jogar as nossas palavras-chave ali e vai tendo alguns resultados. E a partir dali, então, claro, esse documento que a gente fez a busca já trouxe aqui direto 2 bases de dados, e como a gente está na rede da universidade, ele já tem esse acesso completo. Mas ele poderia ter tido somente o resultado, né, com a identificação em casa, quando eu estava fazendo o testezinho com a Vivian ali, na nossa busca, aparecia que quando clica, ele abria a possibilidade, era $36, Isso, né, em cada um. Ele não me dava a opção de download, ele me dava a opção de compra do documento. E daí, quando eu configurava o proxy, ele me dá acesso aqui, e dentro da universidade, então, esse acesso ele é direto, eu não preciso estar fazendo a configuração. E aqui, nesta base de dados, então, que a gente queria mostrar, é que lá no portal, então, a gente tem uma cobertura até 2014 e aqui ela vai até 2017. Não me lembro onde é que ela dizia que tinha. Enfim, em algum local aqui ela me mostrava. E daí qual é o problema de algumas bases de dados, né? Eu preciso do documento de 2020 e eu não tenho acesso. Aí eu vou ter que ou faço, né, a compra desse artigo, ou enfim. Normalmente se termina com a compra, ou então eu busco, né, outros documentos que podem ser compatíveis aqui com a minha pesquisa, ou então no fim, não, em alguns artigos, sim, eu vou ter que fazer a compra do material, em outros não vai ter, né, não vai ter jeito. Normalmente documentos mais antigos, a gente consegue o acesso através da comutação bibliográfica, que quando a gente compra também esses artigos, né, a gente compra a cópia digitalizada desses artigos, né, por um valor bem mais baixo, mas normalmente nos periódicos que já são lançados no formato eletrônico, nesse caso não tem jeito, né, tem que ser direto com a... E às vezes acontece de a gente encontrar assim, alunos que dizem, eu tenho acesso um colega meu tem acesso pela USP, né? E eu não tenho aqui pela URGS. Então, às vezes também, né? Para cada universidade é diferente. Isso também é bem importante que a Vivian falou, o acesso local, né? Tem algumas bases de dados que são pagas pelas instituições e que daí a gente vai ter acesso somente que tem a identificação do IP. Né? Então, o que é isso? Se eu for lá na biblioteca
mais perto, assim, tem alguma base de dados que eu preciso muito e a Unicinos assina, e eles têm acesso por IP, e é aberto à comunidade. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá na biblioteca da Unicinos e fazer esse uso local, ou então lá na USP, né? Eles têm acesso a algumas bases de dados que só pode ser utilizada por quem tem a vinculação institucional, e tem algumas que tu não precisa ter a vinculação institucional, mas tu tem que fazer esse acesso no local. E daí é aquela coisa, tu vai até lá ou então tu paga alguém para que vá por ti e faça essa coleta dos dados. Isso é questão de custo também da informação ali, o que a gente precisa utilizar, o quanto, né, a gente pode pagar por essas informações, e tudo isso tem a ver com o quanto é importante essa informação para o meu trabalho, né? E daí a gente vai fazendo essas questões, né? Que tipo de documento eu estou usando? Estou usando um documento antes da avaliação por pares, ou não, eu já estou usando aquele documento que é o final para a publicação, e daí ele tem todas aquelas características lá de autoridade, de confiabilidade, de preservação, porque acontecia bastante. Por que a gente é obrigado na BNT a colocar a indicação de data de acesso? Porque acontecia muito, né, de eu ter acesso a um documento hoje e daqui a 2, 3 dias outra pessoa ia olhar e já não estava mais disponível na internet. Então, agora também uma das questões de preservação da informação, ela está ligada então ao uso do DOI, né, que é esse indicador permanente aqui de localizador permanente, né, da informação. Então, é bem importante a gente estar atento na hora de escolher qual é o documento que vai utilizar. Voltamos para o portal. No portal era isso, assim, que a gente tinha para mostrar, os tipos de pesquisa, né? Acho que agora a gente já pode voltar para a apresentação. Então, nós já trazemos aqui também o Cielo, que é de periódicos, e o Cielo Livros, que é de livros, né? E nesse caso, a busca a informação é de acesso aberto, né? Inclusive, o Cielo, ele faz parte de uma iniciativa para que as publicações sejam disponibilizadas em acesso aberto. Então, são informações de outras universidades, de editoras acadêmicas, não só do Brasil, de mais alguns países também. Então, também é um recurso bastante utilizado por pesquisadores. E a garantia, né, que todos os documentos que estão acessíveis pelo Cielo e também Cielo Livros, eu tenho acesso ao texto completo. Essa questão do acesso aberto para que todos possam ter, né, esse acesso à informação é bem importante, então. E as revistas que estão lá na Cielo, elas passam por avaliação para que possam, né, tá nessa base de dados, enfim, que é lá, elas têm que ter todo um comprometimento com a questão editorial, com questão de preservação, com questão de avaliação por pares. Então, se eu vou buscar documentos de acesso aberto na Cielo, eu já tenho meio caminho andado na garantia, né, de que é uma informação confiável que passou por todos esses passos e que, né, está estabelecida lá na base de dados. Outras iniciativas de acesso aberto, mas são iniciativas internacionais, então seriam o DOAGE e o DOAB, né, tanto para journals quanto para livros.
Também são bases de dados, talvez vocês já tenham até encontrado material, às vezes a gente coloca no Google e aparece algum material que está indexado nessas bases. São diretórios, né? São diretórios, né? Que reúnem bases de dados. Que reúnem bases de dados, exatamente. É tipo como se fosse um portal, né? Que reúne outras bases de dados. Aqui nós temos a seção de acesso aberto, Lilian. Isso, então tu também fez aqui, colocou bonitinho. Isso, coloquei mais algumas bases de dados, né, que também são de acesso aberto. Tem algumas bases que são bastante utilizadas pelos alunos aqui da FCE. A Number, né, que a gente fez a busca ali, tinha dado o resultado nesta base de dados, o IPEA, o Banco Mundial, enfim, DataCity, que agora tem a questão também de divulgação, disponibilização dos dados de pesquisa, né, então, utilizando os repositórios, a disponibilidade também dos dados de pesquisa, não somente o artigo já publicado, mas quais são os dados que foram utilizados para aquela pesquisa. Então, eles estão acessíveis, outras pessoas podem utilizar e dar continuidade aos estudos, ou então fazer comparações. Né? A base de dados da Fundação Getúlio Vargas, o Fundo Monetário, né? São bases de dados bem importantes, que é mais na área aqui. Enfim, nas áreas aqui da faculdade, né? O Oasis também do IBICT, né? Assim como o portal de periódicos da CAPES, né? O IBICT ele tem bastante iniciativas com relação ao acesso aberto, então no Oasis, né, tu tem acesso a documentos de repositórios de instituições de pesquisa, teses, dissertações, os documentos lá tudo em acesso aberto. Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Aí, aqui com relação ao acesso restrito, né, a gente já falou da Science Direct, a Scopus, então, a Web of Science, né, que são as bases de dados que estão disponíveis lá no portal de periódicos, e elas são as plataformas, né, enfim, as mais utilizadas para a questão de citação, de métricas de impacto, de avaliação e qualidade, então, dos periódicos. Nessa semana, os bibliotecários da URGS estão fazendo uma formação com relação a SciVal. Vocês devem ter recebido por e-mail a divulgação da aquisição dessa base de dados, né, que vai fazer a avaliação das métricas de publicação da universidade. Né? Então, toda essa questão de onde está sendo publicado, qual o fator de impacto, qual é a relevância dos documentos que estão sendo publicados pela comunidade da universidade. Então, agora a gente também vai ter uma base de dados que faz todo esse levantamento. Tanto por instituição quanto por autor também, né? Ou grupos de pesquisa. Isso. Também. E vai ser bem interessante, daqui a pouco vai estar disponível para a comunidade em geral, né? É interessante que vocês utilizem, porque estão começando né, no programa de pós-graduação, enfim, e fazer toda essa avaliação de onde publicar, como alcançar maior visibilidade, porque no fim é isso que se quer, né? A visibilidade. O programa também busca essa questão qualidade e visibilidade, porque isso se reverte em financiamento, e daí mais bolsas, mais possibilidades de estudos, é importante, então, que a gente tenha acesso a essas bases, essas avaliações, né, tem muitos trabalhos que fazem a avaliação, então, dessas publicações, desses impactos todos de publicação e de comunicação científica.
Aqui nós temos também o SAB e o Lume, né? A gente vai entrar ali, Lilian. O SAB através da própria página da biblioteca, então a gente já pode fazer uma busca, né? Que ele já vai lá para a interface do SAB. O SAB+, então, como a gente falou lá no início, ele é um sistema de descoberta, né, que se chama, que então ele tem não só os documentos que estão nas bibliotecas da URGS, mas também documentos que estão em outras bases de dados, tá? O que aparece, ali até ele explica, ó, a busca integrada também recupera conteúdos de texto completo disponibilizados pelo portal da CAPES. Mas tem uma notinha ali que depois, para acessar outros conteúdos assinados pela URGS, também a gente entra nos ícones aqui, tá? Porque nem todos estão aqui no Sabe Mais. Então, o que não está no Sabe Mais está escrito aqui nesse cantinho, tá? Tipo, as normas técnicas, né? As normas da BNT não estão. Ele não recupera. O que acontece? Eu faço a busca no SAB, mas ele não recupera esses resultados ali, porque daí, para essas bases de dados, elas não disponibilizam esse acesso cruzado entre o buscador da EBSCOM, né, que é o que gerencia o SAB+, com a sua base de dados. Então, assim como a gente faz a busca lá no portal e depois ele faz ele redireciona para outra base de dados para que a gente possa ter acesso, aqui acontece a mesma coisa. Né? E quando a gente faz a busca no Sabe Mais, ele vai dar os primeiros resultados aqui para aqueles títulos que são exatamente o que eu estou procurando, se a gente estiver no catálogo, ou então depois ele começa a dar sugestões, né, de documentos online, ou então que a gente possa fazer esse acesso. Aqui o Minha Biblioteca, não sei se vocês já conhecem, já estão habituados a utilizar, eu tenho acesso ao texto completo desses documentos. Normalmente na graduação tem muito mais materiais voltados para a graduação aqui, mas posso fazer o acesso, então clicando aqui no título, ele vai me dar a descrição e eu tenho acesso aqui também com a identificação, né, institucional. Então, se eu não tenho um vínculo ativo, eu não posso utilizar, não tenho acesso a esses documentos. Né? E ele funciona que nem o livro normal aqui, não tem... E também tem um aplicativo do Minha Biblioteca que dá para usar no celular. E o portal de periódicos da CAPES também pode ser utilizado no celular. No celular também tem né? Então, eu posso fazer a busca, alguns artigos de texto completo, enfim, eu também consigo ler lá no celular. Aqui ele vai me dar a indicação do título, eu posso fazer a busca tanto aqui dentro do catálogo do Minha Biblioteca, quanto lá no Sabe Mais. Então, tenho acesso, não me lembro qual é o montante. A gente está com assinatura garantida até 2023 do Minha Biblioteca, que é pago pela... Proplan de Educação à Distância. Ah, o SEAD? O SEAD, né? E enfim, e daí depois de 2023 vai ter um novo acordo, mas já está sendo falado que a gente vai ter bastante dificuldade devido ao ajuste dos preços. Né? Então, tomara que a gente não perca mais uma base de dados aqui. Já chegamos a ter mais de 20 bases de dados pagas pela universidade, se a gente está em 10, é muito, né? Então, esse é um problema. E daí,
o que reforça a necessidade, né, de pagamento dessas bases de dados, tanto da universidade quanto o portal de periódicos? É o uso, né? São os acessos, realmente ver essa relevância, né, desse material todo que está disponível, mas que os alunos, né, enfim, a comunidade esteja utilizando. Então, a gente tem acesso, né, não são todas as instituições que tem toda uma avaliação que é feita com relação à qualidade das instituições, que daí tem acesso ao portal de periódicos da CAPES, né, e então, quanto mais uso tiver, mais vai ser relevante, né, no momento da tomada de decisão para o que se mantém ou não. Então, por isso a gente traz aqui essa explicação. Depois, se vocês quiserem também, no Super 8 tem alguns módulos bem específicos de algumas bases de dados, né, e daí vocês podem consultar. Lá a gente não tinha entrado aqui no site antes. Então, aqui, da agenda, fala dos passos de pesquisa, tem os tutoriais, né? A maioria dos cursos dos cursos tem a explicação, aqui vários tutoriais, mostrando como acessar o proxy, como acessar algumas bases de dados, ó, acesso aos livros eletrônicos, as teses de dissertações pelo Lume, busca de artigos, esses tutoriais. Exportar resultados do sábio para o gerenciador, como alimentar a biblioteca lá no Mendeley, o uso do Zotero, preciso fazer citação no Word com o Zotero. Né? Isso tudo está lá no site do Super 8. Então, e ele vai aqui pro YouTube. Né? Outra coisa aqui no Super 8 é com relação aos módulos, então. Tem alguns módulos especiais, antes, tá, demora um pouquinho. Então, alguns módulos especiais, né, Café com Zotero, explicando para quem já utiliza algumas facilidades, introdução à revisão sistemática, aqui deve ser bem interessante a questão de como fazer uma busca mais elaborada, né, de documentos. Então, a revisão sistemática, ela segue todo um passo a passo, normalmente mais utilizada no pessoal da medicina, das áreas da saúde, mas também em algum momento pode ser aplicada aqui para a questão de contabilidade. Nesse momento de ERE, né, mais voltado aqui para a graduação, questão do SAB e o uso dos e-books, os gerenciadores de referência. Depois a gente tem aqui preenchimento do currículo Lattes, ética na publicação, gerenciadores, introdução à pesquisa, Lume, e aqui, ó, portal de periódicos da CAPES, PubMed, Scopus, então, Scopus e Web of Science. E esses tópicos aqui de pesquisador e sua produção científica, a qualidade de indexação, os indicadores de avaliação, a base de dados pivô, que é voltada para a questão de elaboração de projetos, né, financiamento de pesquisa. Então, bem importante. Todos os tópicos são bem importantes, né, mas tem algumas coisas que são mais práticas, tem mais prático com, por exemplo, o trabalho acadêmico com Mendeley, com Zotero, né, mas esse daqui é questão de publicação, de comunicação dos documentos. Quanto mais por dentro a gente tiver dessas características, não são características, dessas particularidades, né, fica mais fácil também que a gente tenha essa consciência de como divulgar mais os trabalhos, enfim, de aumentar a questão do conhecimento. Tudo, né, que a gente
O Lume é o repositório, então, institucional, né, para onde são depositadas todas as publicações, né, da comunidade, sejam dos professores, dos alunos, dos técnicos, né, tem algumas comunidades que são fotos. Tem diversos tipos de documentos da URGS e vocês, depois do trabalho de vocês, ele também vai ficar, é possível que fique, né? Não é, o mestrado fica, com certeza. Lá, daí vai ter as comunidades de trabalhos defendidos na URGS, né? De mestrado, de doutorado, por curso, aí vocês podem consultar. Então, também na semana que vem a gente vai fazer o treinamento que é sobre as normas, né, da APA. Então, assim, o quanto é importante a gente primar pela qualidade do trabalho, porque depois ele vai para o Lume, né, que é esse repositório da URGS, que é um dos mais acessados da América Latina, já sempre ganha prêmios, né, de qualidade e tudo. Então, a gente precisa também, a gente faz parte, né, desse trabalho. Minha biblioteca, então, que a gente já mostrou ali, que é um catálogo institucional assinado pela universidade, com acesso aos e-books, né? Dá para fazer a busca tanto pelo Sabe Mais, quanto direto na página da minha biblioteca. Aqui são aqueles outros serviços que a gente falou, né? Por exemplo, agora a gente tem empréstimo entre bibliotecas, caso tenha um material na PUC ou no Ensinos, em alguma biblioteca aqui próxima, ou mesmo que seja em outro estado, né, a gente pode tentar empréstimo, né, se vocês precisarem, daí tem que entrar em contato com a nossa biblioteca e aí o próprio aluno vai até o local lá buscar o material que ele precisa. E se for fora, então, de Porto Alegre, daí é por SEDEX esse serviço. E a comutação bibliográfica é um serviço de cópias, então, né, que eu comentou antes, que ele sai mais barato do que comprar o artigo lá no site, né, que o site geralmente é em dólares. E aqui esse serviço é R$ 2,20 a cada 5 páginas, então ele é destinado aqui para a comunidade da FCE. Cada biblioteca da URGS faz esse serviço, né, pode apoiar esse serviço para a sua comunidade. Aqui, então, a gente faz a propaganda do nosso site ali, né? Vocês puderem entrar depois para dar uma olhada em todas as informações lá sobre a biblioteca, né? E tudo tá lá. Isso, nesse momento em que a gente está com o atendimento presencial suspenso, né? Nós recebemos pedidos de empréstimos de livros, né, por e-mail. Então, e o que é emprestado? Somente aqueles livros, né, que estão aqui na nossa biblioteca e que não estão disponíveis com o texto completo lá no Sabe Mais, né? Então, se a gente tem, essa semana recebi um pedido de 2 títulos. Primeiro momento, se faz a busca no catálogo e daí verifiquei que eles estavam disponíveis na minha biblioteca. O que eu fiz? Respondi para a aluna com o link ali e a aluna tem acesso. Aí, hoje, eu estou com um pedido de 10 livros para uma aluna que vai fazer o TCC. Então, nenhum desses livros estavam disponíveis na minha biblioteca, estão todos da nossa biblioteca aqui. Fiz o empréstimo desses livros e deixei na portaria e avisei a aluna que ela pode vir buscar os livros ali para fazer o uso. O empréstimo está, neste momento, estendido até o dia 30 de maio, que é quando termina o semestre, e não está sendo feita reserva, né, de nenhum livro, porque todos os empréstimos eles estão sendo renovados automaticamente. Então, se vocês tiverem necessidade de algum título da nossa biblioteca, né, título físico da nossa biblioteca que está disponível, não está ali no Minha Biblioteca, não está no Sabe Mais, né, vocês podem entrar em contato, então, pelo e-mail bibeco@urgs.br, manda o título do livro, a localização, e a gente faz o empréstimo para vocês. Acho que a gente pode ligar a câmera ali. É isso aqui.
aqui. Se vocês tiverem questionamento, alguma coisa assim, né, podem ficar à vontade para participar. Olha que ótimo. Vocês, Lilian e Vivian, muito obrigada. Foi uma explicação fantástica. Eu acredito que eles conseguiram absorver o necessário. São muitas informações, então acredito que as principais dúvidas vão aparecer durante a consulta, né? Mas, você, como sempre, vocês vão disponibilizar a gravação, o material, e eu disponibilizo para eles. E agradeço bastante a contribuição de vocês. Nós que agradecemos, professora, também por poder mostrar aqui, né, esses recursos da universidade, por nos convidar para participar. Imagino. Muito obrigado. Obrigada mesmo. Acredito que pode parar a gravação.